Olá garagistas, no tutorial de hoje mostraremos como você pode montar um carrinho seguidor de linha que desvia de obstáculos, utilizando a plataforma Zumo e Arduino. Para mais informações, acesse nossa rede social pelo endereço www.labdegarage.com. Para adquirir algum de nossos produtos, acesse www.labdegarage.org/loja. E não se esqueça de se inscrever no nosso canal do YouTube. Garagistas, então temos aqui o nosso carrinho seguidor de linha que desvia de obstáculos, a nossa pista, a pista que foi baseada na pista do Ridge Raceway, do jogo Mario Kart 64, e também temos o nosso obstáculo, que é a caixa aqui mesmo do laboratório de garagem. Então assim que eu conectar o jumper no Dual Motor Shield, a alimentação que está dentro aqui na plataforma Zoom alimentará o Arduino e o Arduino executará a programação. Nessa programação eu coloquei via software lá na programação um delay de 2 segundos para que eu tenha tempo de posicionar ele em cima da linha. Então esse tempo você pode alterar aumentando ele para um tempo que você quiser, certo? Então eu vou conectar aqui o jumper, posicionado ele. E ele começa a rodar seguindo aí a pista e desviando do obstáculo que é a nossa caixa do laboratório de garagem, de uma forma totalmente autônoma, somente com a programação que eu passei para ele e que vou explicar mais para frente no vídeo, certo? Então ele vai seguir na linha, fazendo as curvas, e ao detectar o obstáculo ele desvia uma trajetória que eu pré-determinei também. Na nossa rede social, se você procurar pelo título tutorial carrinho seguidor de linha que desvia de obstáculo com a plataforma Zoom e Arduino, no canto superior direito, ou se clicar no link para este tutorial na descrição deste vídeo, você encontrará uns materiais que foram utilizados, o funcionamento da lógica que a gente utilizou aqui, né? Então temos aí a pista do Ridge Raceway, falamos também do Dual Motor Shield, um pouco também da biblioteca Dual Motor.h, falamos também sobre a teoria do emissor receptor infravermelho, como que ele faz para reconhecer a luz, a linha preta no caso, um pouco sobre a lógica que foi utilizada para a detecção da linha preta, falamos também sobre o sensor de proximidade e da trajetória que ele faz assim que detecta o obstáculo. Na montagem temos aí a montagem dos sensores, sensor de linha preta, a gente utilizou o emissor receptor, 2 resistores e alguns jumpers. Então essa montagem de todos os itens necessários para você fazer esse carrinho seguidor de linha estão na nossa rede social. Então, as ligações que foram feitas, as ligações dos motores com o Dual Motor Shield e também o sketch que foi utilizado na demonstração. Esse sketch será explicado com mais detalhe mais para frente. Então, aí, se você quiser, se o seu obstáculo for maior, menor, sua pista tiver alguma diferença, basta você fazer pequenas alterações no código. Então é isso. Vamos agora para explicação da teoria de como os sensores detectam aí quando o carrinho tem que fazer a curva ou seguir em linha reta, certo? Então vamos de frente. Garagistas, temos aqui nosso carrinho seguidor de linha já montado. Toda essa montagem vocês podem acompanhar na nossa rede social, cujo link está na descrição deste vídeo. Abaixo aqui coloquei uma protoboard para que ele possa ficar em cima dela e não sair andando aqui durante a explicação. E também temos uma folha aqui sulfite, uma fita isolante no meio para que eu possa simular as curvas, simulando aí as curvas que possa ter na pista. Então eu vou iniciar aqui a programação ligando o Arduino. Para ligar aqui com o Dual Motor Shield, eu vou apenas alimentar
o Arduino com as pilhas do próprio chassi aqui da plataforma Zoom. Então vou conectar o jumper, que passa a limitação das pilhas para o Arduino. Então ele irá começar a programação. Como vocês podem ver aí, ele está rotacionando os dois motores para frente, porque ele está detectando a folha branca, né? No caso não está detectando ali a preta nem pela direita nem pela esquerda. Então se eu simular uma curva para a esquerda, por exemplo, o sensor detectou, o sensor da direita detectou a linha preta. Isso faz com que o motor do meu lado esquerdo gire para frente e o motor do meu lado direito gire para trás. Com isso ele faz esse movimento para que ele tente entrar novamente, ficando aí em linha reta com a linha preta. Se eu voltar para o centro, ele volta a seguir em linha reta, os dois motores girando para frente. E se eu tiver uma curva para a direita, por exemplo, o sensor da esquerda detectou, então o motor da direita faz um movimento para frente e o motor da esquerda faz um movimento para trás. Então isso faz com que ele traga, né, os motores tragam o carrinho para centralizar novamente com a pista. Após centralizado, ele vai voltar a seguir linha reta. Então basicamente é isso. Para seguir linha é assim que funciona a leitura dos sensores. Lembrando que essa leitura depende da programação, que vai se explicar mais para frente no vídeo. E também temos aqui o sensor de proximidade, que toda vez que detecta algo próximo a ele, ele faz a rotina de desvio deste obstáculo. Então se eu puser a minha mão, repare que os motores executam a programação pré-determinada. Essa trajetória de desvio está pré-programada, então dependendo do tamanho do seu obstáculo, no caso a gente usou uma caixa no próprio laboratório de garagem aqui para fazer esse desvio. Se seu obstáculo for maior ou menor, você deve alterar na programação a quantidade, no caso apenas alterando os tempos, que vocês vão ver mais para frente. Você consegue fazer um movimento mais aberto, por exemplo, ou mais curto, dependendo do tamanho do seu obstáculo. Então é isso. Vamos agora para a explicação do sketch que foi utilizado neste tutorial. Então vamos em frente. Então, garagistas, esse é o sketch que foi utilizado na demonstração no carrinho seguidor de linha que desvia de obstáculos, e eu vou dar uma breve explicada sobre ele. Então, no início do programa, incluímos a biblioteca Dual Motor .h, que é a biblioteca que nos auxilia a utilizar o Dual Motor Shield com o Arduino. Definimos o sensor de proximidade como A0, e o sensor da esquerda como A2 e o sensor da direita como A3. Instanciamos a biblioteca Dual Motor. E dentro do setup configuramos os pinos A2 e A3 como entrada e com o resistor de pull-up ativo. E feito essas configurações, ele dá o delay de 2 segundos para que você tenha tempo de posicionar o seu zoom acima da linha antes de ele começar a seguir a linha, trajetória aí que foi determinada pela pista que vocês viram na demonstração. E dentro do loop, após esses 2 segundos, ele começará a rodar o programa para seguir a linha e desviar de obstáculos. Então a primeira condição que eu verifico é se tem alguma coisa próximo a ele, se tem algum obstáculo em frente ao zoom. Se tiver um obstáculo à frente do zoom, eu executo as rotinas para fazer a trajetória de desvio do obstáculo. Claro que dependendo do seu obstáculo, se ele for maior ou menor, basta você alterar aqui os tempos de um movimento para fazer a trajetória. No caso, utilizamos a caixinha do laboratório de garagem. Então, se esse obstáculo for maior ou menor, basta você alterar os tempos. Então, primeiramente, eu movimento ele para a esquerda por 600 milissegundos, depois para a frente por 900 milissegundos, depois para a direita por 400 milissegundos, depois para frente por 1 segundo, depois para a direita por 600 milissegundos, depois para frente por 550 milissegundos e por último
para a esquerda por 250 milissegundos. Após o término dessa condição, não vai ter nada próximo a ele, né? Então essa condição não vai ser verdadeira. Feito isso, ele voltará para as rotinas, né, de verificação das linhas preta e automaticamente voltará a ser de linha, porque ele cairá na rotina de verificação dos sensores das linhas. Então, se essa condição não for verdadeira, ele verifica se ele chegou numa borda. Por exemplo, se eu colocar duas linhas pretas, né, duas fitas isoladas pretas, uma ao lado da outra, essa linha ficará grossa. Com isso, ele não vai conseguir se posicionar voltando a seguir a linha. Então, ele vai entender que é uma borda. Se ele entender como uma borda, nada vai ser refletida para ele. Então, ele não vai sair desse perímetro caso você coloque duas linhas pretas, uma em frente à outra aí, evitando que ele saia do perímetro. Ou também, se ele chegar numa borda de uma mesa, por exemplo, nada vai estar sendo refletida para os sensores. Com isso, ele saberá que não deve ir para frente. Então, ele vai fazer um movimento de recuo para trás, um movimento aqui no caso aí, de 100 em PWM, né? Evitando que ele dê trancos muito fortes para trás. Ele vai dar movimentos suaves e ele vai ficar preso nessa rotina para que evite o seu carrinho de cair de uma mesa ou sair do perímetro que você determinou. Se, no caso, somente o sensor da esquerda detectar a linha preta, eu movo o zoom para a esquerda, retornando, centralizando para cima da linha. Se essa condição não for verdadeira, eu verifico se somente o sensor da direita está detectando a linha, fazendo ele se movimentar para a direita, posicionando também para cima da linha. E se nenhuma dessas condições for verdadeira, ele executará o else, né? Então, nesse else, ele somente faz um movimento para frente. Então, se nenhuma das linhas se nenhuma dos sensores detectar a linha pela direita ou pela esquerda, eu vou continuar movendo para frente. Quando eu chegar numa curva, se essa curva for para a esquerda, o meu sensor da esquerda detectará a linha preta e fará um movimento de giro, né, no caso aqui para a esquerda. Então ele sempre vai se manter em cima da linha, porque se ele tentar sair para a esquerda, eu volto centralizando. Se eu tentar sair pela direita, eu volto centralizando. Se ele não tentar sair por um dos lados, ele continua reto. Então, esse processamento é muito rápido para os nossos olhos, né? Então, você não percebe todos esses processamentos. Então, isso dá aí a impressão de ele estar seguindo a todo momento a linha preta aí que foi determinada pela pista, certo? Então essa foi a explicação do sketch que foi utilizado neste tutorial. Espero que tenham gostado deste tutorial. Então, até o próximo.